Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos fazer um review especialíssimo do livro Reforma Protestante e Pentecostalismo do pastor Edildson Fontes. Bom, o pastor Edildson é bacharel em teologia pela FATELS e também mestre em teologia sistemática por esta mesma instituição. Também é pós-graduado em ciências da religião pela Faculdade Kennedy, além de palestrante, escritor, professor em diversos seminários de teologia e pastor na Assembleia de Deus. E a obra em questão que nós iremos analisar é este livro aqui, A Reforma Protestante e o Pentecostalismo, a conexão entre os 5 solas e a teologia pentecostal. O livro foi publicado pela editora Reflexão, ele é de agosto de 2019, ele é um livro que mede 23 por 16, ele foi impresso em brochura com orelhas e foi impresso também em folha pólen, então ele tem uma leitura bastante agradável. Neste livro, o autor ele aborda a relação que há entre o movimento histórico, teológico, religioso, social, chamado Reforma Protestante, que acontece ali no século XVI, principalmente na Europa, e o movimento do pentecostalismo, conforme nós conhecemos nos dias de hoje. O autor começa, na introdução, a contextualizar o leitor naquilo que estava acontecendo na Europa do século XVI. E ele foca principalmente nos famosos 5 pilares ou 5 lemas da Reforma Protestante: Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia e Soli Deo Gloria. E nos 5 primeiros capítulos desse livro, ele vai abordar cada um desses lemas e fazer a sua conexão com o pensamento da teologia pentecostal. No primeiro capítulo, ele vai abordar o lema do Sola Scriptura e o pentecostalismo. E ele vai enfatizar a importância que os reformadores davam a este pilar, visto que eles pregavam um retorno ao cristianismo pautado somente na suficiência e autoridade das Escrituras, bem diferente do cristianismo que se apresentava na época, que era embasado em tradições humanas e no magistério. E o pastor Edildson mostra que a teologia, a pregação e a praxis pentecostal está embasada justamente nesse pilar da suficiência e da autoridade máxima das Escrituras, não negando a experiência, mas colocando-a sujeita ao crivo da Bíblia Sagrada. O segundo capítulo vai tratar do lema Solus Christus e o pentecostalismo. E ele vai demonstrar como que os reformadores estavam preocupados em que se demonstrasse a figura de Jesus Cristo na sua divindade, tal qual ela é, sendo ele, então, um Deus todo-poderoso, o único Salvador da humanidade, o único mediador entre Deus e os homens. Então o autor conclui que a mensagem proclamada pelos pentecostais ela é cristocêntrica, e a sua cristologia ela é ortodoxa, visto que ela vai de encontro ao pensamento puro e cristalino, conforme a Bíblia Sagrada demonstra a figura de Jesus Cristo, e também o desenvolvimento histórico e teológico desta disciplina nesses 2000 anos de cristianismo. No capítulo 3, ele se debruça sobre o tema da Sola Gratia e o pentecostalismo, indo na contramão do pensamento católico da época, que via nas boas obras um meio meritório para se alcançar a salvação. Os reformadores tinham um entendimento diferente. Eles compreendiam que a graça de Deus era suficiente para trazer salvação ao pecador convertido, claro, se este a aceitasse através da fé. O pentecostalismo, ao adotar o sistema arminiano no que tange à mecânica da salvação, entende que a graça de Deus é preveniente e que o homem, sem ela, que estava perdido, estava completamente morto em seus pecados e delitos, jamais seria capaz de responder este convite benevolente da salvação na pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 4, ele aborda o Sola Fide e o pentecostalismo.
Aqui o autor vai tratar da justificação do homem única e exclusivamente pela fé. Não é por nada que nós possamos fazer ou que possamos dar em troca da nossa salvação, mas somos justificados diante de Deus única e exclusivamente pela obra vicária de Jesus Cristo em nosso favor. O grande protesto por parte dos reformadores, principalmente Martinho Lutero, estava no total repúdio à prática herética das indulgências, pela qual a Igreja Católica fazia crer que, quando recebia as suas contribuições financeiras, elas tinham o poder de perdoar pecados, de assegurar salvação e também de liberar entes queridos do purgatório para que pudessem viver definitivamente na alegria celestial. A teologia pentecostal endossa mais este princípio, declarando que Deus é o único que é capaz de perdoar e, ao mesmo tempo, justificar o ser humano, pois, através do seu grande e imensurável amor, ele fez o culpado virar inocente, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. E chegando ao capítulo 5, o autor vai analisar o último dos lemas da Reforma: Soli Deo Gloria e Pentecostalismo. Aqui, o pastor Ed Hudson vai nos lembrar que os reformadores tinham uma preocupação em que todos os aspectos da vida cristã fossem em trazer glória somente a Deus, e que a nossa adoração a Ele deveria estar acima de tudo. Eles destacaram isso pois, infelizmente, a Igreja Romana havia compartilhado a adoração devida a esse Deus com os ídolos. E o pastor Ed Hudson vai demonstrar que a teologia pentecostal segue literalmente esse lema, colocando a adoração em verdade e em espírito a este Deus Trino como uma prioridade na vida do cristão. E finalmente, chegando ao derradeiro capítulo, há uma reflexão pastoral. Aqui, o escritor estimula o leitor a mergulhar em uma reflexão profunda que ele faz sobre alguns aspectos práticos dos conceitos fundamentais da Reforma na problemática que existe na pós-modernidade. Com isso, ele fecha com chave de ouro esta obra, instigando o seu leitor a colocar em prática, na sua teologia e na sua vivência pentecostal, os lemas herdados pela Reforma Protestante. Portanto, meus queridos, é imprescindível que você agregue essa obra em sua biblioteca particular, pois assim você vai, com certeza, aclarar as suas ideias sobre os princípios reformadores e a sua conexão com a teologia pentecostal. E para que você possa fazer a aquisição dessa obra, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da editora Reflexão. Aí é só você clicar lá e efetuar a sua compra. E é isso, meus amigos. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.